Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quadriláteros, vamos aprender a reconhecê-los, diferenciá-los e aplicar uma fórmula para calcular o ângulo interno e o ângulo externo. Vamos lá. Quadriláteros são figuras geométricas que têm quatro lados. Esse daí é um quadrilátero. Esse não é um quadrilátero igual você está acostumado a ver, mas ele tem quatro lados, então ele é um quadrilátero. Nós temos em cada um dos lados um ângulo. Nós somarmos a medida de um quadrilátero dos ângulos internos, tem que dar 360 graus. Esse complemento que você vê aqui é chamado de ângulo externo. Se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, tem que ser 180 graus. Claro que ele também pode ter um ângulo externo aqui em cima, o ângulo externo no mesmo ângulo para outra posição. Ele depende de onde você está analisando, de onde você está olhando. E todo quadrilátero também tem essas medidas que unem de uma ponta a outra passando por dentro, que é chamado de diagonais. Então esses são os principais elementos que você tem que observar num quadrilátero. Mas o quadrilátero, esse aí é um quadrilátero qualquer, ele é dividido de uma maneira diferente, tá? Ele é dividido entre os trapézios e os não trapézios. Os não trapézios têm essas características assim, essa aparência meio estranha, meio diferente, não parece essas figuras que você está acostumado a ver. Agora, os trapézios, eles se dividem novamente, tá? Por quê? Porque olha a classificação. Nos trapézios você encontra pelo menos dois lados paralelos. E esse aqui não tem lado nenhum paralelo. O que é paralelo? Paralelo quer dizer que não se toca. Se você for reparar aqui, esse lado aqui e esse lado aqui, se eu esticar o desenho até aqui embaixo, eles vão acabar se tocando. Então aqui a gente tem nos trapézios a divisão, onde são os trapézios propriamente ditos e os paralelogramos. Os trapézios propriamente ditos e paralelogramos estão relacionados com a ideia de não se tocar. Os paralelos têm essa visão. Trapézios propriamente ditos são esses aí, nós vamos estudar as características deles depois, e os paralelogramos são esses aqui. Essas figuras vocês estão mais acostumados. Esses são três trapézios, esse é um quadrado, um retângulo, um losango, não é losangulo, é losango, e um paralelogramo propriamente dito. Agora, vamos usar o que a gente acabou de aprender? Nós precisamos calcular o x dessa figura. Repara, o que nós temos aqui dentro? Os ângulos internos. E nós vimos que os ângulos internos, quando somado, tem que dar 360 graus. É em cima disso que a gente trabalha. Então a gente coloca x, x mais 2, x e igual a 360 graus. Resolvendo isso, você tem 6x 360, 360 dividido por 6, 60 graus. Então x vale 60, então esse 2x aqui, ó, se eu botar 2 vezes 60, que é o valor do x, dá 120, que significa que esse ângulo ele vale 60, o de baixo é igual, vale 60, esse aqui que era 2x vai valer 120 e esse aqui vai valer 120. Agora, usando a técnica dos ângulos externos, nós sabemos que os ângulos externos e o interno, na hora que a gente somar, tem que dar 180, por isso fica 100 mais x igual a 180, você troca de lado e você vai encontrar x é igual a 80, o que significa que essa medida externa aqui é 80 graus. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!